Meus irmãos, a paz do Senhor, pastor Adaelso Gomes, estamos aqui para estar lecionando esta querida matéria de ramatiologia. Estamos na lição de número 3 e é um grande privilégio estar em mais um dia aqui apresentando este conteúdo tão abençoado para os irmãos. Você que não tem ainda o nosso material em PDF ou em livro físico, entre em contato comigo pelo 22 999 68 3272. O contato vai estar na descrição do vídeo. Entre também em nosso canal do WhatsApp, ou melhor ainda, em nosso grupo do WhatsApp, e inscreva-se em nosso canal do YouTube para você cada dia mais e mais estar recebendo conteúdo abençoado da parte de Deus para estar aperfeiçoando a tua vida, tá bom? Nossas videoaulas são gravadas de forma gratuita, você tem um acesso, você não paga nada por isso, só pedimos que você se inscreva em nosso canal e assim venha estar continuando a receber o nosso conteúdo que tem sido uma benção. Lição de número 3, a culpa e o juízo do pecado. Meu irmão, essa matéria de ramatiologia é uma benção, pois traz o esclarecimento a respeito do que o pecado fez com o nosso mundo. Romanos capítulo de número 3 e Romanos capítulo de número 6 vai estar trazendo uma explicação muito legal a respeito do que o pecado fez com a humanidade, do que o pecado fez com a natureza, do que o pecado fez com o mundo. E isso aqui é muito importante de nós entendermos nessa matéria de ramatiologia. Nós temos que entender que o ser humano, ele torna-se culpado e ele procura o arrependimento como forma de controlar o seu futuro. Mas refém deste sentimento, ele permanece em constante angústia. A culpa recebe diferentes interpretações quando ela é analisada pela psicanálise, pela psicologia, pela antropologia, que já foi a matéria que nós já estudamos neste amado curso de teologia, e também pela sociologia. Na perspectiva religiosa, observa-se que entre a culpa e pecado não há uma clara distinção entre os que professam o cristianismo. Percebe-se que há um sinônimo, pecado barra culpa e perdão, e que a desobediência às leis de Deus acarreta em uma angústia que faz o indivíduo se tornar mais distante de si e daqueles ao seu redor. Nas demais religiões, a culpa aparece com diferente aparência. No entanto, há sempre a opinião de que o esclarecimento do ser humano quanto às suas transgressões internas ou externas pode proporcionar uma maior compreensão dele próprio, de seu psiquismo e a busca de alternativas para que suas virtudes possam ser aperfeiçoadas. Deve-se pagar o preço do pecado para ter-se perdão de Deus e no dia do juízo os pecados já estarem pagos pelo sangue de Jesus. Pois ao serem perdoados, as pessoas terão seus pecados esquecidos por Deus. O perdão só ocorrerá quando o indivíduo lembrar que ele próprio é pecador e necessita do perdão divino. Romanos capítulo de número 3, versículo de número 23, é um versículo muito lindo que fala: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Nós temos que entender que já no caso do cristão, Deus já liberou o perdão no momento da sua convenção. E a partir daí, aprende-se que Deus nos perdoa. E por Deus nos perdoar, nós temos que ter essa noção como um cristão, nós devemos também a perdoar quem nos deve muito menos do que de comparação ao que nós fizemos com Jesus. Muitas vezes o nosso pecado teve uma consequência muito grande. Obviamente não recaiu sobre nós, mas caiu sobre Jesus. E nós não temos essa noção. Nós temos que olhar que muitas vezes tem pessoas que machucam a gente não quer liberar o perdão. Mas nós temos que entender que nós fizemos com Jesus muito pior do que qualquer pessoa pode fazer conosco em nossa atualidade. Então temos que aprender que assim como que Cristo nos perdoou, como Deus nos perdoou através de Cristo, temos que liberar o perdão também para os nossos amados. E isso aí, meu irmão, traz sobre essa série, essas aulas são muito abençoadas, são uma matéria muito linda e muito magnífica, meu irmão. Sem perca de tempo, já são 4 minutos e a gente basicamente nem leu nada a respeito da nossa presente lição. Vamos estar então introduzindo já essa amada lição de número 3 da nossa matéria de
de Ramatiologia. Página de número 18 em nosso PDF. Os irmãos que estão com o livro físico, é a página de número 30, tá, meus irmãos? A culpa e o juízo do pecado. Isso aqui é algo muito interessante, né? Vamos estar mencionando a partir de então. No dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis capítulo de número 2, versículo 17. Meus irmãos, isso aqui é sobre o... Nós já comentamos bastante a respeito disso, né? Do fruto ou da queda que proporcionou no Éden através da desobediência e comerem o fruto. E a consequência seria, no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis 2:17. Nós temos que entender, como fala em Romanos 6:23, que o salário do pecado é a morte. Eu já expliquei para os irmãos na nossa aula presencial, na nossa última aula presencial, a respeito da morte, o que seria a morte e a maneira a qual ela se manifestava a partir de Adão e, em consequência, a separação entre Deus e o homem. Já expliquei para os irmãos na nossa aula presencial. Vamos lá. A pecaminosidade de toda a raça humana. A Bíblia faz várias declarações a respeito da universalidade do pecado. O pecado ele atingiu, digamos, meu irmão, uma proporção universal. O pecado é um mal universal e nós temos que entender isso. Não atingiu apenas o continente americano, o continente sul-americano, apenas o Brasil. Não, o pecado é um mal universal. A raça humana, a natureza humana, a natureza também normal, todos estão debaixo da queda do pecado e nós iremos estar explicando isso logo mais aqui na frente a respeito dos gemidos, o gemido da terra, o gemido da criação, o gemido da igreja e o gemido do Espírito Santo. Logo mais iremos chegar lá, que é onde nós iremos passar mais tempo em nossa presente lição. Mas nós temos que entender até então que o pecado é um mal universal. Vejamos alguns exemplos do Antigo Testamento, quando nos diz: não há um homem que não peque. Isso está em 1 Reis, capítulo 8, versículo 46. Porque à tua vista não há um justo, nenhum sequer. Salmo 143, verso 2. Quem pode dizer: purifica o meu coração, purifiquei o meu coração, limpo estou? Obviamente, ninguém, né, meus amados irmãos? Ninguém pode falar: eu purifiquei o meu coração e eu estou limpo. Não, não, não. Isso com o homem não serve. O homem não consegue se autopurificar. É necessário Jesus Cristo para nos visitar com a purificação de nossas vidas. No Novo Testamento, este ensino é bastante enfatizado pelos apóstolos. Não há um justo, nenhum sequer. Não há quem faça o bem, nenhum sequer. Romanos 3, 10 ao 12. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 3, 23, que já foi comentado nessa presente lição. Se dissermos que não temos pecado, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. 1 João, capítulo de número 1, versículo de número 18. Então, é essencial nós entender que todos pecaram, sem exceção. Somos todos pecadores. O que é interessante, eu gosto muito de falar isso dentro de nossa sala de aula, que o ser humano, ele não é pecador quando ele comete o primeiro pecado, mas o ser humano, ele peca porque ele é pecador. Traduzindo, uma criança não é considerada pecador depois que ela comete o primeiro pecado, não. Ela se torna pecador desde o seu nascimento porque ela é pecador. A sua raiz é pecaminosa e nós temos que entender isso. Por quê? Por causa da primeira queda do homem que ocorreu no Éden, a partir de então começou-se, infelizmente, toda a raiz humana ser brotada no pecado, sendo restaurada para o seu estado original através do nascimento de um novo homem, que isso só ocorre quando a pessoa aceita este novo homem nascer através de Cristo Jesus, que veio para nos trazer para o estado original, nos aproximar de Deus, quebrar o elo da separação e novamente estar nos ligando com o Pai. Isso aqui é muito interessante. Nós temos que entender, vamos lá, a imputação do pecado. A imputação do pecado. Imputar o pecado significa atribuir a alguém alguma falta ou transgressão, ou seja, acreditar na conta de alguém.
A Bíblia diz que o pecado de Adão foi imputado a seus descendentes. Por isso, a Escritura encerra todos, sem exceção, todos debaixo do pecado, pois todos pecaram. Romanos capítulo 5, versículo 12 ao 21. Meu irmão, ninguém é pecador quando comete o primeiro pecado. Porém, o homem peca porque o homem é pecador e isso não tem outra alternativa. Nós temos que entender que todos pecaram, todos, sem exceção de nenhum. A culpa do pecado, logo após Adão e Eva terem pecado, a Bíblia diz que os seus olhos foram abertos, ou seja, tiveram consciência de suas culpas. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. Gênesis capítulo de número 3, versículo de número 7. A culpa é convicção na consciência pela violação voluntária da lei. Isso aqui é muito importante de nós entender, meu irmão, que quando o sentimento da culpa chega, isso aqui é muito importante. Quando chega o sentimento da culpa, é porque vem na consciência a violação da lei de Deus. Quando chega o sentimento da culpa, é porque chega em nosso interior a certeza, a convicção que nós violamos a lei de Deus e, pior, de forma voluntária. Isso aqui é importante. O transgressor é conscientizado pela consciência ou pela lei que o seu ato exige expiação. E por nossa consciência, entendermos que somos pecadores, que nós cometemos pecado, meu irmão, automaticamente a nossa consciência começa a buscar em nós uma forma de exigir expiação. Muitas vezes tem pessoas que buscam de forma carnal, se automutilando ou passando bastante tempo em jejum, mas não, meu irmão. O homem só consegue a purificação da sua vida através do sangue de Cristo. A serpente disse a Eva que se ela e seu marido comessem do fruto proibido, seus olhos se abririam e seriam como Deus, sabendo o bem e o mal. Engano, né, meu irmão? Porém, ao invés de sentirem-se como Deus, experimentaram um tremendo sentimento de culpa. Perderam a comunhão com Deus e logo a seguir iniciou-se o terrível conflito entre a carne e o espírito. Meus amados irmãos, aí sim, nós temos que entender que o enganador, ele veio para enganar e isso não é nenhuma novidade. Mas sim, a promessa que foram feita para Eva foi simplesmente, olha, come e vocês serão semelhantes ao Altíssimo, conhecedor do bem e do mal. Infelizmente caíram na tentação e vieram a estar experimentando a consequência do pecado. Meus irmãos, é muita coisa interessante, mas vamos aí tratar um pouco a respeito dos gemidos causados pelo pecado, porque já tem 13 minutos de vídeo e o vídeo está ficando muito estendido. Vamos lá. Os gemidos causados pelo pecado. Isso aqui é muito interessante nós entendermos, irmãos, sobre estes 4 gemidos. O gemido da terra, o gemido da criação, o gemido da igreja e o gemido do Espírito Santo. Vamos lá. Os gemidos causados pelo pecado. Nesta sessão do presente capítulo, estudaremos quantos gemidos foram impostos nas coisas e nos seres por causa do pecado. Todas estas entidades esperam de que Deus um dia o mal termine e venha sobre todos nós um estado de retidão, justiça e equidade. Coisas estas que somente atuarão em grau de perfeição suprema, onde existe a completa ausência do pecado. Meus irmãos, eu estou precisando de um óculos, né? A minha vista está embolando tudo aqui, mas vamos que vamos trazer um pouco mais para próximo aqui e vamos tentar trazer com mais clareza o ensinamento da lei de Deus. Vamos lá. O gemido da terra. Um assunto muito interessante a respeito sobre o gemido da terra. Que nos diz: a terra geme e pranteia. O Líbano se envergonha e se murcha. Saron se tornou como um deserto, e Bazá e Carmelo foram sacudidos. Isaías capítulo 33, versículo 9. Na Bíblia, encontramos um livro de aspecto tristonho, onde
as tribos de Israel começam a se destruir a si mesmo. Isso está em Juízes. Um capítulo tristonho onde não encontramos nenhuma palavra de otimismo, Salmos 88. E no presente texto, o versículo mais tristonho da Bíblia, convém observar que não estamos falando aqui de parte triste da Bíblia, porque a Bíblia foi escrita para debelar toda e qualquer tristeza, embora tenha a tristeza segundo a Deus, que opera arrependimento para a salvação, do qual ninguém se arrepende. Dessa tristeza ninguém se arrepende. Que está em 2 Coríntios, capítulo de número 7, versículo de número 10, que foi o que eu já citei para os irmãos em nossa aula presencial, nossa última aula presencial, a qual nós comentamos lá. E sim, de partes que em si mesma descreve coisas com aspecto tristonho. Quando analisamos o contexto, antes e depois, 3 dessas partes da Bíblia nos leva a descobrirmos que este aspecto de tristeza, encontrando em ambos, tem uma só origem, que é a causa do pecado. Este gemido da terra começa desde o dia quando ela foi amaldiçoada por causa do pecado. Ela então passou a gemer e prantear. Isso aí, meus irmãos, a causa do gemido da terra, simplesmente por receber a maldição do pecado. A palavra do Senhor nos diz, em Gênesis capítulo de número 3, versículo de número 17, quando foi pronunciado a respeito desta maldição terrena por consequência do pecado, nos fala um versículo muito interessante em Gênesis 3, versículo de número 17, que nos diz assim: E Adão disse, visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenei não comesse, maldito é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante as tuas vidas. A tua vida. Então, entender, meu irmão, que quando foi pronunciado a maldição do pecado, foi simplesmente porque Adão recebeu a orientação da sua esposa e, infelizmente, se fecharam em um propósito para estar pecando contra Deus. Então, entenda bem, meu irmão. O castigo não foi pronunciado porque Adão deu ouvido à sua esposa. Não foi por causa disso. Aí muitas pessoas gostam de usar este versículo falando que não pode ouvir a esposa porque a terra foi amaldiçoada por causa disso. Não. Foi simplesmente a consequência, foi simplesmente porque Adão aceitou a orientação da sua esposa para cometer o que era mal perante Deus. Não porque ouviu simplesmente a sua mulher, não. Foi porque se uniram ou aceitaram a união para estar cometendo aquele pecado contra Deus. E também, assunto semelhante a esse, está em Hebreus, capítulo de número 6, versículo de número 7 e versículo de número 8, que também é um texto muito rico e muito importante da palavra de Deus. É isso aí, meus irmãos. Hebreus, capítulo de número 6, versículo 7 e versículo de número 8, que nos diz assim: Porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil, para aqueles por quem é também cultivada, e recebe bênçãos da parte de Deus. Versículo 8 nos diz: Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada, e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Olhamos que a terra, ela foi amaldiçoada através dessa maldição que nós acabamos de citar para os irmãos de Gênesis, capítulo de número 3, versículo de número 17. Percebemos que a terra, a partir da maldição, começou a ter um comportamento diferente. Diz a palavra do Senhor que cresceu lá espinhos, que cresceu abrolhos também sobre ela, e tudo isso como sinal da maldição. Mas, todavia, nós sabemos que a terra, ela geme, esperando a redenção que só é apresentada e conhecida através de Cristo Jesus. Agora, o próximo gemido, o gemido da criação. Esse segundo ponto aqui, que é muito importante, o gemido da criação. Vamos lá. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Romanos capítulo de número 8, versículo 22. O gemido da criação é um gemido doloroso. Numa era futura, que será o milênio,
Deus libertará a sua criação da escravidão que o pecado lhe impõe. Conforme é descrito pelo profeta Isaías, capítulo de número 11, versículo 6 ao 9, que diz: E morará o lobo com o cordeiro, e o leão pardo com o cabrito. Se deitará e o bezerro, o filho do leão, e a ovelha viverão juntos, e um menino pequeno os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e seus filhos juntos se deitarão, e o leão comerá palha como um boi. Meus irmãos, isso aqui é muito interessante, né? Como a natureza vai estar também sendo restaurada. A criação no sentido geral. A criação no sentido geral, ela vai estar sendo restaurada para o seu estado original, da inocência, qual não precisa uma mãe estar escondendo um filho para que animais não venham estar o matando. Olha só na continuação dos versículos que nos diz, ó. E brincará a criança de peito sobre a toca da áspide. Meus irmãos, a áspide, ela é uma cobra, vai estar aparecendo na tela do nosso vídeo aí. Essa imagem é a imagem da áspide, que sim, é uma serpente e muito venenosa e também, meu irmão, muito perigosa, obviamente, né? E diz a palavra do Senhor que a criança de peito, ela vai estar brincando sobre a toca dessa serpente, dessa áspide. E o já desmamado, olha só que interessante, e o já desmamado meterá a sua mão na cova do basilisco, meu irmão. E esse aqui também, eu vou também jogar a imagem dele, vai estar aparecendo para você aí agora. É um lagarto, basicamente um lagarto ou uma serpente que, de acordo com muitas pessoas, né, apenas o olhar e o seu bafo tem o poder de matar. Olha só que coisa interessante, só o seu olhar, só o seu bafo, o seu hálito tem poder de estar matando. Mas, todavia, diz a palavra do Senhor que chegará um tempo, nesse período milenar, a qual a criança que já é desmamada há de meter a mão na cova desse basilisco, né? Só para ver o estado a qual a criação vai estar sendo restaurada, através, obviamente, né, meu irmão, do sacrifício perfeito de Cristo Jesus. Não se fará mal nem dano algum em todo o monte da minha santidade, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. E outros profetas descrevem também este tempo, quando Deus removerá a maldição da terra e da criação inteira, em termos de grande amor. Isso aqui é muito interessante, sem perca de tempo, vamos estar pulando para o terceiro ponto aí, né, meus irmãos? O vídeo já está bastante grande, mas vamos que vamos aí. E nos diz, terceiro ponto, o gemido da igreja. Olha só que interessante, até a igreja, até os salvos, né, estão desejando sim, esta redenção completa, a conclusão de toda esta redenção, no sentido, né, meus amados irmãos, de irmos para casa. Olha só, o gemido da igreja. E não só ela, isto é, a criação, mas nós mesmos que temos a primazia do Espírito. O que é ter a primazia do Espírito? Nós que fomos os primeiros a receber o Espírito. Nós, sim, nós mesmos, a igreja do Senhor, nós que temos a primazia do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Romanos capítulo de número 8, versículo de número 23. Sim, meu irmão, nós gememos, nós desejamos, meu irmão, nós sentimos o prazer aspirante em nosso coração de completar essa redenção em nosso corpo, em nossa vida. Porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos, angustiado, não porque queremos ser despido, mas revertido para o que é mortal, para que o mortal seja absolvido pela vida. Meus amados irmãos, tem muitas pessoas que querem estar indo para o céu, querem estar partindo, porque não aguenta mais as lutas desse tempo presente. Isto aqui é uma grande complicação, porque muitas pessoas têm olhado para o céu como uma porta de escape, mas não. Os salvos enxergam o céu como algo muito maior do que isso. A gente não quer ir para o céu porque nós não aguentamos mais a terra, não. Nós queremos ir ao céu por causa... Nós não queremos ir ao céu por causa das lutas da terra, não, nada disso. Nós queremos ir ao céu porque queremos experimentar a vida verdadeira
que foi manchada pelo pecado. O pecado veio e manchou o que era a vida verdadeira entregue por Deus para Adão e Eva ali naquele paraíso do Éden. Veio o pecado e manchou. E até então, a partir de então, a humanidade não teve mais a identidade da vida verdadeira. Nós não queremos ir ao céu por causa das lutas do presente momento, não. Nós queremos ir para o céu porque nós queremos a vida verdadeira. Queremos que a tão grande promessa redentora se cumpra em nossas vidas, meu irmão. Sabemos que tem lutas bastante tempestuosas em nossa atualidade, mas nós queremos ir ao céu é por coisa maior, é por coisa mais tremenda, é por algo mais sério, porque nós amamos o céu, nós amamos Deus, nós queremos a redenção completa, nós não queremos mais participar de uma vida pecaminosa, e se queremos experimentar o que é a vida verdadeira, entregue por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Vamos lá. O gemido constante de cada crente, e por extensão de toda a igreja, é esperado o momento da redenção do nosso corpo, conforme está declarado por Paulo no texto em foco que temos aqui nesta sessão, que é 2 aos Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 4. Enquanto estivermos aqui neste mundo, estamos a perigo, porque ainda não alcançamos a redenção do nosso corpo, mas somente a redenção de nossas almas. Todos nós gememos, esperando aquele grande dia, quando ao lado de Cristo, nas nuvens, cantaremos um hino triunfal, seguindo do grande brado que Paulo apenas escreveu na introdução, quando disse: porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. 1 aos Coríntios, capítulo de número 15, versículo de número 53 e 54. Então, nós almejamos algo maior, nós almejamos algo mais forte, mais tremendo. E para fecharmos aqui essa presente lição, não dá tempo mais de nós darmos continuidade, por causa o vídeo já está bastante estendido. O quarto ponto, o gemido do Espírito Santo, meu irmão. É o último assunto que nós iremos tratar, mas não é o menos importante, tá, meus irmãos? É muito importante para o convívio cristão. Vamos lá. O gemido do Espírito Santo. Olha só que coisa interessante também, meus amados. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então é nítido que o Espírito Santo também geme, não por si mesmo, mas sim por causa da igreja, por causa dos salvos. Isso aqui é importante de se entender, meus amados irmãos. O termo derivado dos vocábulos gregos para, que é para o lado de, e kaleo, que é chamar, convocar, dando o sentido geral de alguém chamando para ajudar ao lado do outro. Meu irmão, isso aqui é muito importante. Nós temos que entender, nós, né, meu irmão, como pequenas criaturas que somos, no nosso estado de pecador, muitas vezes desesperados, muitas vezes angustiado pelos acontecimentos que nos cercam, não sabemos nem o que pedir. E quando muitas vezes sabemos o que pedir, nós não sabemos como iremos falar. É aí que entra o Espírito intercedendo por nós com gemido. Meu irmão, não necessitava disso no Éden, não. No Éden não precisava, pois o homem tinha um diálogo livre com Deus. Mas agora, nesse estado de pecado a qual a humanidade tem vivido, o Espírito Santo ele tem gemido por nós. Ele tem clamado por nós, ele tem sofrido simplesmente por nós, meu irmão. Não, novamente eu repito, não é por ele mesmo, mas sim por causa da igreja. Nós não sabemos o que pedir, e quando sabemos o que pedir, não sabemos nem como falar. Aí vem o Espírito Santo e com o seu gemido, ele tem decifrado as nossas orações para Deus. Isso aqui é muito importante, meus amados irmãos. E passou para o Novo Testamento para representar a pessoa do Espírito Santo em relação à sua missão consoladora e ajudadora da igreja. A palavra traduzida por ajuda é extremamente significativa. É formada por 3 palavras gregas, 2 preposições e uma raiz verbal, que quer dizer segurar.
Neste caso, o gemido do Espírito Santo é causado por causa da igreja, isso aqui é importante. Não é por causa do próprio Espírito, mas o gemido do Espírito Santo é causado por causa da igreja. E nós temos que entender isso com bastante facilidade. Meus irmãos, eu creio que esse conteúdo já foi uma bênção para a tua vida, uma bênção para o teu coração, uma bênção, meu irmão, também para esta rápida videoaula dessa lição, mas nós sabemos que tem muita coisa ainda importante. Quem peca, o corpo, a alma ou o espírito? Muita coisa interessante ao pecado da carne. Aí vem estar falando um pouco a respeito da idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídio, bebedice e glutonaria. Muita coisa interessante aí, os irmãos lê. E ao pecado da alma também. Nós iremos tratar tudo isso aqui na nossa aula presencial. Os irmãos podem ter certeza. A origem da tentação, como vencer a tentação, tudo isso aqui nós iremos tratar na nossa aula presencial, tá? Mas os irmãos já lê tudo isso aí e vamos que vamos crescendo na graça e no conhecimento. Eu já apliquei a aula presencial para os irmãos e se você tem alguma dúvida ainda, nos chame pelo WhatsApp, pelo 22 999 68 3272. Se você não tem ainda a nossa apostila, se você não tem ainda o nosso PDF, entre em contato comigo pelo mesmo número de contato, 0 operadora 22, né, meu irmão? Macaé, Rio de Janeiro, 999 68 3272. Ou então, na descrição do nosso vídeo e também no primeiro comentário fixado, também nós temos o nosso número de contato lá e tem com certeza o nosso grupo do WhatsApp para você estar clicando lá e estar entrando na Escola de Sabedoria RJ. Que Deus em Cristo te abençoe e iremos voltar na lição de número 4, a classificação do pecado. Meu irmão, se essa aula tem sido uma bênção para a tua vida, inscreve-se em nosso canal, deixa o teu joinha e vamos que vamos crescendo na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em nome de Jesus, amém.